Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse que é o primeiro podcast do Mundo Incrível e eu não tô sozinho, muito pelo contrário, tô muitíssimo bem acompanhado, tô aqui com meu querido amigo Bruno Buslins. Fala, Bruno. E aí, Antônio, muito obrigado por estar aqui, fazendo parte. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, trocando ideia. Demorou pra sair, né? Demorou pra sair. Acho que já faz o quê? Faz uns 2 anos que a gente tá com esse projeto aí de tentar fazer um podcast, fazendo umas reflexões aí. E não saía nunca. Agora saiu. Saiu. Pra quem não conhece, o Bruno tá no programa do Mundo Incrível, lá pela radioinverso.com. Até te convido, você que tá me ouvindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo aqui no YouTube, acessar lá. O programa acontece de segunda a sexta, das 19 às 20, com reprise todas as manhãs. E o Bruno, desde julho, é isso, Bruno? Julho, agosto, mais ou menos? Talvez um pouco antes. Acho que até antes. Junho, talvez? Maio, junho, é. Então. Já faz um tempinho que o Bruno tá com um momento mais psico lá, trazendo reflexões. O Bruno que é psicólogo, formado na PUC, aqui em Porto Alegre, e ele tem abrilhantado lá o nosso encontro pela Rádio Inverso. Hoje, a gente vai falar aqui, já que estamos em setembro, sobre depressão. É um tema delicado, né, Bruno? É um tema muito delicado, mas muito necessário, né? É verdade. Para quem não sabe, a ligação de setembro com depressão é que já há alguns anos, desde 2015, se eu não estou enganado, se iniciou aí a campanha de Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, né? Ela começou lá em Brasília e hoje já está fazendo maior sucesso. Eu vejo várias correntes nas redes sociais das pessoas falando dessa campanha aí, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Inclusive tem um número aqui que eu separei, 188, para ligar. 188, né? É um número importante, que baita espaço, né, para as pessoas ligarem quando estão precisando de ajuda, no momento de desespero tem onde ligar, né, tem alguém para conversar. Com certeza. E é bom lembrar que o CVV são pessoas que são credenciadas, né, não é qualquer um. Eles têm um certo conhecimento e eles não vão dar opiniões na sua vida, não vai ser, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, não, ele vai ser uma forma de atenção, uma forma de escuta para quem precisar. É muito legal. Como é que funciona, assim, pelo visto, como tu falou, então não é qualquer um, se eu quiser eu não posso me cadastrar para ouvir, é isso? É um profissional? Como é que é o negócio? Para te se cadastrar no CVV, tu faz um curso. É um curso meio rapidinho. Tu tem um preparo, né? Não é que tu quer trabalhar ali e no outro dia tu já tá atendendo telefonema. Uhum. Até porque tu tem que ter um preparo pra te receber também, porque tem coisa assim que tu tem que ter um preparo psicológico pra escutar aquilo ali, né? Pra te também não ficar mal também. Claro. E pra quem quer fazer isso aí, acho que não me recordo muito bem, mas acho que no mínimo é 4 horas tu pode fazer por semana. No máximo ou no mínimo? No mínimo 4 horas. Ah, ok. Tem que ter um mínimo. Não me recordo muito bem disso, dessa informação. Mas é um trabalho remunerado? Não. Não, é um trabalho que não é remunerado. Tu faz pelo amor mesmo. Pelo amor. E tem muita gente que faz e é muito legal, assim. Tu faz, quem começa, ele vai começar acompanhado com quem já faz um tempo. Então tu tem toda uma ajuda, assim, pra saber lidar com o que tá acontecendo. E pra quem vai ligar também é um excelente, assim, opção, gratuita, tu não paga nada. Então é só ligar, só pegar o número, tô se sentindo meio mal, tô se sentindo com ideias meio não tão legais. Faz uma ligação ali, vê qual é. Então, fala um pouquinho, faz o teste se não tá se sentindo legal. Sim, porque às vezes a gente só precisa de alguém pra nos ouvir, né? Com certeza. É só botar pra fora. Só botar alguém pra fora. Que ouça. Eu costumo falar que na vida a gente vai começando, a gente vai captando problemas, coisas que vai acontecendo com a nossa vida, com a gente, coisas que vão acontecendo com outros e que vão nos passando, e a gente vai como se tivesse um balão, e a gente vai enchendo esse balão, enchendo, até que esse balão uma hora pode estourar, se a gente não coloca ele pra fora. Com certeza. Então é muito bom a gente ter um espaço assim, seja qual for o espaço, por meio
do CVV, por um atendimento com algum profissional, com alguma religião, qualquer espaço que tiver, até com um amigo. Tu ter uma maneira de tu colocar pra fora o que tu tá sentindo. E hoje a gente anda tão apressado, né, cara? Eu moro aqui em Porto Alegre num prédio com... Vou te dizer que, sei lá, 70% das pessoas que moram aqui são pessoas mais velhas, da maior idade, já passaram dos 60. E é impressionante, cara, como até as pessoas mais velhas já estão passando aceleradas. É uma época da vida que tu imagina que as pessoas vão estar mais calmas, mais tranquilonas, e o pessoal tá correndo, apressado, às vezes não se dão bom dia, as pessoas não se enxergam, é uma coisa muito louca, né? Um mundo bem selvagem que a gente tá vivendo. Bah, essa palavra-chave, né? Selvagem. É bem isso. É aquela pressa do cotidiano, né? Tu tem que fazer, tu tem que estar em movimento sempre. Tu não pode parar, porque se tu parar, tu tá perdendo o teu tempo, né? Entre aspas, né? A ideia. Uhum. Então tem que estar sempre correndo para um lado e pro outro, sempre com projeto, sempre com meta, sempre com... Se parar é vagabundo, né? Se parar é vagabundo, Que loucura. Eu separei aqui uns dados, olha só. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. 9,3 pessoas na população geral sofrem de ansiedade. E a depressão no mundo afeta hoje 322 milhões de pessoas. Meu Deus. Cara, é muita gente. É muita gente. Se eu não me engano, os dados é que é a 17º no ranking de mortes. Tá? É o suicídio no mundo. Sim. Olha só, eu separei aqui, 800 mil pessoas morrem anualmente em razão do suicídio. Cara, 800 mil pessoas por ano, é isso? Tiram a própria vida. Infelizmente. Porque é uma coisa que, se for pensar assim, tirar a própria vida, né? É uma coisa que vai, assim, é um sofrimento tão grande que as pessoas estão passando pra escolher isso. Não é que nem um assalto, um acidente, que é algo que tu não espera, que tu não quer e infelizmente acontece. O suicídio não, o suicídio é algo que tu tá tentando lutar e infelizmente tu não ganha. Tu tá perdendo essa batalha e tu chega ao fim dela com a tua vida, né? Eu tenho pra mim que as pessoas, elas realmente buscam o suicídio, porque a gente tem aquela ideia de que quem sofre de ansiedade ou quem tem depressão é uma pessoa fraca, né? E eu acho que é muito pelo contrário, a pessoa que luta com a depressão, que é um negócio fortíssimo, e só quem tem pra entender a dimensão, a gente tem uma ideia olhando de fora, mas quando tu tá tomado por aquela tristeza, por aquela desmotivação, falta de vontade de viver, de comer, de existir, a pessoa faz muita força, ela luta muito pra ficar bem, né? É uma batalha diária, né? Minuto a minuto. Diária, cara, diária. O pensamento, aquela vozinha, tipo, dá um fim nisso tudo, é uma coisa que começa contigo de manhã e vai contigo até de noite. Tu ignora ela e ressignifica ela várias vezes por dia. Então, eu acho que quando a pessoa de fato toma a atitude de se matar, e há muita discordância se é um ato de covardia ou de coragem, é que a pessoa já tentou tudo, né? Ela busca na morte um fim pro sofrimento e não uma saída alegre, né? É o fim da dor, ela não aguenta mais sofrer e se mata. Claro, ninguém planeja, né? Quando fizer 20 e poucos anos eu vou me matar. É algo que vem assim, que tu tenta tu tá batalhando o tempo inteiro pra não conseguir chegar nesse estágio. Só que infelizmente, às vezes a gente não tem, talvez até não tem o suporte necessário pra conseguir, porque é uma luta, claro, ela é uma luta pessoal, mas ela pode ser ajudada por fatores externos, por pessoas, por coisas externas. E tu não acha que a nossa sociedade está criando pessoas cada vez mais doentes? Porque esses índices, ano após ano, cada vez que eles fazem novas avaliações, eles aumentam, né? Mais pessoas se suicidam, mais pessoas com depressão, sempre aumentando esses graus, né? A nossa sociedade, ela tá doente. Com certeza. É uma sociedade doente, cada vez mais. Por quê? Eu coloco exatamente o que tu falou, é uma sociedade que ela tá cada vez mais visando a velocidade, a rapidez, eu ser melhor que o outro. Então, acho que também é bem importante isso, eu sempre ter que ganhar.
E quando a gente não consegue ganhar, a gente se frustra, né? Quando a gente não consegue ter aquilo que a gente deseja. O desejo tá sempre muito, muito à frente da nossa vida. Eu desejo tal coisa, eu desejo, sabe, um bem material, eu desejo uma família, eu desejo E daí, quando a gente não consegue o que deseja, muitas vezes se frustra, né? E quando a gente começa a aceitar, a gente começa a ir mais devagar, começa a aceitar a vida de uma outra maneira, começa a ver com uma outra maneira, eu acho que facilita um pouco mais. Porque é muito louco, né? A gente fala de ganhar e é o ganhar do outro. A gente enxerga o outro o ser humano do nosso lado, o vizinho, o colega de trabalho, como um potencial inimigo, né? Tu tá estudando, sei lá, na faculdade e tu tá olhando pro cara do lado como um colega, ao mesmo tempo com alguém que tu vai ter que disputar uma vaga no mercado de trabalho. E é olho por olho, dente por dente, tu não pode contar, tu não pode mostrar quem tu realmente é, a tua fraqueza, porque senão ele vai tirar proveito da tua fragilidade. É um mundo louco, cara. É verdade. Infelizmente, é um mundo que dificilmente a gente consegue contornar assim, de imediato. É uma coisa que a gente tem que ir mudando a cultura, porque é uma cultura que é assim, né? Que foi se moldando, assim, tu tem que ser o melhor. Hoje em dia, sei lá, tá milhões de... Tu tem que fazer milhões de cursos, milhões de profissões, profissões não, de graduações, pra te ser sempre o melhor. Tu não pode estacionar, tu tem que estar sempre evoluindo, sempre crescendo, pra te ser o top. Porque se tu não for o top, tu não é... Isso na parte profissional, né? Se tu não for o top, tu não é reconhecido. Mas isso também vai pra parte familiar também, na parte social. Tu tem que sempre ser o melhor, seja pra tua mãe, seja pro teu marido, pra tua esposa. Tu não é aceito como tu é. Sim, e tu mesmo. Te cobra que tu não pode ser como tu é. Tu tem que ser da maneira que os outros queiram que tu seja. Isso é louco, importante, né? Porque a gente cresce... Eu lembro que eu cresci ouvindo a perguntinha dos amigos do meu pai. O que tu vai ser quando crescer? Uhum. E eu pensava, sei lá, grande, adulto? Não, o que tu vai ser quando crescer? E eu, cara, não faço a menor ideia. Desde muito cedo tem essa cobrança, e olha só a maior viagem, né? Eles passaram pelo mesmo processo, porque eles na vida adulta já foram crianças e ouviram essa mesma pergunta, e a cultura se mantém, né? Uhum. De expectativa, de projeção, de futuro, de sucesso, de ganhar dinheiro. Só vai se repetindo. E, bom, tu sabe bem, né, que aconteceu contigo, mas... E também com essa pergunta já vem uma resposta já indireta, né? O que tu vai ser? Vai ser médico? Vai ser engenheiro? Vai ser psicólogo? O que tu vai ser? Tu já tem que decidir mais ou menos o que tu vai ser. Com base no que teus pais querem, né? Desejam pra ti. Com base nas visões deles, que seja o melhor também, né? Sim, porque eles nos preparam, vamos dizer, pro mundo. Claro. Eu acho que a gente vai ser pai e mãe. Eu imagino que a gente não é pai e mãe ainda, mas tu deseja o melhor pro teu filho. Uhum. Né? Só que nem sempre o que tu entende como melhor é de fato o melhor pra ele. É exatamente isso. Às vezes é melhor pra ti, né? Não pra ele. Às vezes o filho sonha em ser um ator e o pai e a mãe querem que ele seja um advogado. E daí vai ter essa batalha, e o filho, pra não decepcionar os pais, acaba fazendo direito e fica frustrado a vida inteira. Então... São muitos padrões, cara. A gente tá falando do profissional, mas é o padrão do corpo. Com certeza. Né? O corpo perfeito. Nossa, cara, isso vai pra todas as áreas da vida. Né? E a gente vai crescendo mesmo com aquela ideia de insuficiência, de que a gente não é bom o suficiente, de que precisa fazer mais, de que precisa se tornar alguém que não é. E aí não rola aquela aceitação que tu falou. É sempre uma caminhada pro ponto futuro, nunca uma aceitação do agora. Isso, exatamente. É isso aí. É sempre um ponto futuro. E sempre as pessoas, nós, colocando nossa expectativa no outro. O que eu quero que a minha mãe seja assim, que ela haja desse jeito, que meu pai haja desse jeito, que meu filho haja desse jeito. E nunca colocando a responsabilidade em nós também, muitas vezes. E aceitar que eles são diferentes, que eles agem diferente, que eles pensam diferente da gente. Sim, aquela coisa, né? Meus pais não me entendem. Ah, tá, entendi. Mas e tu entende que teus pais não te entendem? Isso. Exatamente isso. Muitas vezes a gente se frustra, porque meu pai não quer que eu faça, sei lá,
não quer que eu faça direito. E eu sonho em fazer direito. E daí eu fico frustrado porque meus pais não me aceitam. Mas e daí tu tá aceitando eles a não te aceitarem? Né? Tu cai no mesmo padrão do que tu tá reclamando, né? E assim, é bem comum a gente cair nessas armadilhas, assim. Que a gente querer que as coisas aconteçam como a gente quer. E quando não acontece isso, a gente se frustra. Eu passei por isso, cara. Eu, pessoalmente, passei um pouco por esses pontos, assim. Porque eu, com 18, 19 anos, eu entrei na faculdade de Direito. E olha só que curioso, né? Era a faculdade que meu pai é formado. Uhum. Então, eu ia seguir os passos do meu pai, eu ia herdar o escritório. E aí, antes de um semestre, eu fiquei doente. E fui diagnosticado, então, com depressão. Sim. E passei por todos esses perrengues aí. E quando eu decidi me abrir para uma nova possibilidade, uma nova forma de viver a vida, buscar a minha forma de ser quem eu sou, me desceram a lenha, porque eu tava fugindo do normal. Eu tava fugindo do padrão. E eles usavam o padrão para chamar minha atenção. Eles diziam, mas cara, tu tem tudo. Os teus amigos estão se formando, e o que tu quer? Eles diziam, tu quer abraçar a árvore? Esse mundo não existe. Esse mundo não existe. E rolou por um tempo a resistência de essa dificuldade da minha parte de entender os meus pais, entender que eles não me entendiam. Sim, perfeito. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas depois que aconteceu, nossa, cara, descansei. Uhum. Perfeito. O teu exemplo é o melhor de todos, assim, porque eu experienciei ele, né, quando tava começando até a faculdade. Sim, sim. E realmente, tipo, e uma coisa que eu vi, assim, que eu aprendi muito contigo, que é aquele quebrar padrões, né? Tu não precisa seguir aquele modelo que te impõe. E tu começa a se questionar, por que eu tenho que fazer a faculdade exatamente quando eu termino o colégio? Por que eu não posso, sei lá, descobrir um pouco mais o que eu quero, descobrir sobre mim mesmo? Mim mesmo é foda. Sobre eu mesmo. Mas, e se questionar, né? O porquê das coisas, por que eu tô agindo assim? Exatamente como tu falou agora, quando tu descobriu que tu não tava vendo o lado dos teus pais, tu conseguiu se acalmar. E tu só conseguiu descobrir isso quando tu começou a se questionar, quando tu começou a olhar pra dentro de ti, né? Mas eu fico pensando assim, cara, é muita... Vou usar a palavra sacanagem, é muita sacanagem, porque assim, a gente tá trazendo aqui olhares de que tipo, a gente questiona e aí quebra os padrões. Mas, cara, o mundo todo, pensa bem, todo mundo à tua volta tá indo pra um lugar. Não é fácil, cara, tu quebrar esse padrão. Com certeza não, né? A sociedade, ela tá te levando pra isso. É como tu parar e falar, tá vendo toda essa galera que tá indo por lá? Não, eu não vou, eu vou ser diferentão. Sabe, eu vou ser bem estranho e vou caminhar por um lugar nada a ver. E eu acho que muito dos conflitos que as pessoas passam, claro que cada um tem os seus, as suas particularidades, né, a sua história, mas passa por essa coisa de se perceber único e ter que se moldar para ser isso que chamam de normal. Né, para caminhar em direção ao ponto futuro, ao... Como é que chama? O pote de ouro no fim do arco-íris, é isso? É, o tesouro no fim do arco-íris. E não acreditando que tem tesouro lá. Uhum. E tu tem que caminhar, porque todos caminham, porque os teus pais estão te cobrando, porque os teus colegas estão indo, porque os teus amigos já foram. Não importa se eles estão felizes ou não. É pra lá que todo mundo vai e eu tenho que ir também. Uhum. É uma frase bem legal do Mário Sérgio Cortella, conhecido aí. Sim, sim. Que eu acho legal, assim, a gente conseguir quebrar um pouco esses tabus. É a frase, por que eu faço o que eu faço? Eu acho que é perfeito, assim, para todos os sentidos, desde a parte profissional ou da parte da tua mente mesmo. Por que eu tô pensando, agindo, me comportando como eu tô me comportando? Ou por que a outra pessoa, né, tá fazendo isso? E quando tu começa meio que se questionar isso, tu começa a olhar mais para dentro, né? Tu começa a rever, assim, por que será que eu tô agindo dessa forma, sendo que tem milhões de outras maneiras de agir? E quando tu começa a descobrir, assim, por que tu faz isso, eu acho que tu vai quebrando esses paradigmas já impostos pela cultura. Uhum. Daí, seja essa aí que tu
que tu comentou, né? De tu ir seguindo o que é o meio que padrão. É que não o foda, o complicado é que não nos ensinaram a pensar. É verdade. Não nos ensinam a refletir. Na escola tu não tem, por exemplo, uma matéria de educação emocional. Infelizmente, né? Né? Porque hoje em dia é extremamente necessário. Né? Eu lembro que a aula que eu mais gostava era filosofia no colégio, e não porque filosofia era legal pra mim, é porque era a aula em que o professor era bem cabeção, assim, gente fina, e deixava a gente agitar. Uhum. Né? E aí nós tínhamos um período de filosofia e 6 de matemática. Verdade. Na semana. Não tem aula de ética, moral, né? Pois é. A gente tá em pleno agora começar o processo político de votação e tal. E o que a gente mais critica é a falta de moral, a falta de valores em muitos políticos. Só que esses valores eles não são colocados, tanto eles quanto nós, eles são um reflexo nosso. Esses valores não são colocados na nossa educação. A gente não tem aula de ética, de valores. Isso aí meio que vem com a família. Só que muitas famílias não conseguem passar, não têm as condições de passar isso aí. Porque as famílias também são filhas da sociedade e da cultura. Também. Elas também fazem parte desse meio, então elas acabam reverberando aquilo que o meio está oferecendo a elas. Então isso elas passam para os filhos e nós vamos passar para os nossos filhos. Por isso que é tão importante que em algum momento alguém dessa família ou dessas famílias faça esse questionamento que tu falou aí. Por que eu faço o que eu faço? Uhum. Por que eu sou triste? Por que eu tô triste? O que me deixa assim? Por que eu não mudo? Do que eu tenho medo? Uhum. Porque rola uma expectativa do mundo sobre nós, né? Com certeza. Bem grande. Bem grande. Hoje em dia até, eu acho que não sei se tem uma relação direta com isso. Até gostaria de saber o que tu acha disso. Mas é o que a gente vê assim nas redes sociais. É o reflexo, acho que, de tanta cobrança, de tanto ter esses padrões assim, que muitas pessoas acabam jogando pra fora assim essas opiniões, essas reflexões nas redes sociais. E hoje em dia acaba sendo até uma maneira de tu ver esse reflexo da sociedade, de querer colocar sua opinião, de querer demonstrar o que sabe, o que pensa, ou até, talvez até esse reflexo seja um pouco também de carência, de atenção, por não estar recebendo atenção, por já viver numa vida que tá correria e tal, que a gente não pensa muito no próximo, pensa mais em ganhar e ganhar, ganhar. O que tu acharia disso? A chegada da internet mudou a nossa forma de viver a vida. Que hoje, olha só, a gente tá em cidades diferentes fazendo um podcast falando para pessoas que estão em diferentes lugares. Uhum. Então, tem gente em tudo que é canto do mundo ouvindo isso em diferentes horários. Tem gente de 60 anos, de 18, de 15, enfim, a gente não sabe, não tem controle sobre isso. Eu acho que as redes sociais, elas... É tipo jogar uma pedra por trás do muro. Ela te dá espaço de jogar pedras, ou de jogar flores, o que tu quiser jogar, mas sem aparecer, de uma forma anônima. Porque mesmo que a gente esteja ali com o nosso nome, Antônio e tal, ou Bruno, cara, tu tá atrás do computador, entendeu? Então... Tem uma... É muito fácil. Uhum. É muito fácil. E eu acho que é uma válvula de escape para as pessoas, né? Tanto que aquela coisa que tem o AA, os Alcoólicos Anônimos, hoje já tem. É muito louco perceber isso, mas já tem espaço para tratar a dependência do celular, da rede social. Verdade. Então, ela é muito cômoda nesse sentido, né? E eu acho que acaba, às vezes, se a gente não tiver cuidado e consciência, sendo uma mídia, o famoso fake news, né? A gente vai compartilhando. Esses dias saiu aí um boato de que os caminhoneiros iam fazer greve de novo. Uhum. E aí a Dani me mandou mensagem dizendo: amor, olha só, pega o carro e vai pro posto que vai acabar a gasolina de novo. Eu falei, ué, mas do nada isso? E eu não fui. E aí descobri que realmente era fake news e os postos estavam lotados, a galera tudo indo.
sem nenhuma investigação, sem nenhum questionamento, sem nenhuma reflexão antes disso, né? A gente só vai na onda. Verdade. É uma era agora, estamos entrando numa era de compartilhamento, né? Seja pro bem ou pro mal, né? Assim como a gente tá compartilhando informações legais, tem também gente que tenta compartilhar informações falsas, né? Tem de tudo. Eu não diria que às vezes a gente fica pensando na polaridade de se a tecnologia ela é boa ou é ruim. Eu acho que ela não é nenhum dos dois, depende do uso que a gente faz dela. Tu pode fazer um uso consciente, ela é maravilhosa, pensa bem. Lembra, cara, na nossa adolescência, na infância lá, que tinha que ir pra biblioteca abrir as enciclopédias pra pesquisar, tava 1 hora, 2 na biblioteca, hoje em 5 segundos, não é nem minutos, 5 segundos tu digita no Google e encontra o que tu tá procurando. Cara, isso é uma crítica que eu faço pro método de ensino hoje em dia, já voltando um pouco do assunto pra depressão, que eu acho que acaba influenciando. Por quê? Porque o método de ensino hoje, ele é exatamente igual ao método de ensino há 100, 200 anos atrás. As crianças sentadas, tentando ser comportadas num período de 4 horas, e um professor na frente delas falando num quadro negro. Não que o professor não tenha nenhuma culpa disso, porque ele não é aquele que faz esse sistema. Mas claro. O que acontece? As crianças hoje em dia, até o professor escrever no quadro, por exemplo, o nome da cidade, a data, a questão tal, aquilo ali a criança já tinha buscado no celular, hoje em dia no smartphone, em 5 segundos. O professor leva 3 minutos para fazer aquilo. Então é uma coisa que está fora do padrão das crianças hoje em dia. Elas conseguem informação muito mais fácil. Em vez de ler um livro ali, ela consegue botar num vídeo que em 3 minutos o cara explica bem mais rápido do que ela iria ler. Então, e dá esse desajuste, assim. Então, como é que quer que as crianças fiquem prestando atenção na aula se elas estão com a cabeça muito mais avançada que aquilo? É meio que um retrocesso para elas. E daí muitas crianças não aceitam isso. Não que não aceitam, assim, de ficar se impondo, mas não aceitam porque elas não conseguem se adequar a esse sistema. E daí elas não se adequando, começam a taxar as crianças de hiperativa, de que tem algum problema, não sei o quê. E as crianças crescem com esse padrão que colocam para ela e futuramente talvez crie uma depressão, crie uma angústia. Acaba resultando nisso, cara. Olha o nome, né? Ensino fundamental. Né? A gente sempre que pensa no futuro da sociedade, a gente fala, não, tem que investir na educação. Tá, mas o que é educação? É mais escola? Pra ensinar o quê? Pra quem? De que forma? Quem é que vai ensinar? Né? Quem é que vai ensinar? Vai ensinar o quê? Vai ser a mesma aula que eu e tu tivemos? É outro tempo. Exatamente. Cara, é outro tempo. Não dá. Eu até tenho pra mim que a gente fala de centros de formação, mas pra mim é centros de formatação. Perfeito. A gente formata pessoas pra funcionar numa engrenagem do sistema. É pra ser assim. Perfeito. Tu não trabalha ali as individualidades, as habilidades que o Bruno, o Antônio e a Maria têm. Não, é o seguinte, vou pegar esses 3 aqui e vou fazer os 3 ser iguaizinhos. Os 3 não, né? Hoje em dia nas turmas de 40, 50. Então tu pega aqueles 40 e aqueles 40 eles têm que ser igual, tem que agir da mesma forma, tem que obedecer as mesmas regras, os mesmos padrões, sendo que cada um vai ter a sua diferencial, né? Sim, eu fico pensando quantos talentos, quantas pessoas que seriam capazes de dar contribuições únicas para nossa sociedade acabam se perdendo nessa época já novinhos, porque não se sentem bons o suficiente, porque elas não conseguem fazer as contas, não sabem nem a diferença de exatas para humanas, elas são ruins em física, matemática. E elas, então eu não presto pra nada, eu sou burro, eu sou incapaz, né? E se perde, sei lá, um pintor incrível, ou outra coisa, né? Porque a gente acha que se o cara não for um pintor renomado, ou um super advogado, o cara não é exatamente. Bom. O que a gente tava comentando atrás. Tipo, eu não posso ser... não posso ser mecânico, então. Não sei que seja um mecânico ganhar... assim, top da Fórmula 1, senão... Isso é. Se eu não for da Fórmula 1, meus pais falharam comigo. Né? Eu lembro, olha, que já foi 30 minutos, né? Não. Mas eu lembro que certa vez eu fui em Uruguaiana passear e eu encontrei um conhecido, eu tava de férias, né?
eu encontrei um conhecido na porta do banco, assim, e ele perguntou: e aí, Antônio, na correria? E eu disse: não, sem correria, De boa. tô tranquilo. Ele: sim, né, na correria. E aí eu disse: não, de boa, cara, não tô na correria. Ele: sim, é foda, né, sempre correndo. E eu percebi que ele não tinha ouvido as minhas duas respostas, cara. E eu disse: cara, eu tô de férias, eu não tô na correria. E aí eu percebi que deu um estalo nele, que ele parou assim, ele: como assim não tá na correria? E com aquele choque ele entrou no banco correndo e se despediu de mim. Como assim não tá na correria? Isso é ótimo. Como assim tu não tá na correria? Como assim tu tá comendo se olhar no celular? Verdade. Como assim tu tá sem fazer nada? Como assim tu tá olhando pro céu, né? Como assim? Como assim? É uma puta doença isso que a gente tá fazendo, de tentar fazer com que todo mundo seja igual e entre nessa normose, né? Verdade. A gente tá perdendo pessoas, né? 800 mil pessoas por ano se matam porque acham que não conseguem se enquadrar nos padrões, não conseguem se aceitar como são. Aceitar até os seus defeitos, né? Aceitar até o teu sofrimento. Porque eu acho que isso é uma das coisas principais. Como a gente quer ser sempre perfeito, a gente não aceita ter falhas. E quando a gente tem, a gente entra em parafuso, né? Muitas vezes. Porque Deus o livra, né? Eu não posso ter depressão. Como assim? Tipo, eu tenho tudo. E um dado assim bem legal, assim, que a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas ricas. Na verdade, são mulheres ricas da Europa. Que é o país mais desenvolvido, os países mais desenvolvidos. Mulheres que têm mais, vamos dizer assim, mais suporte, assim, mais auxílio, e que, ali pela família, né, e ricas. Então, seria, sei lá, a vida mais perfeita que poderia existir, e são as que têm mais... Tem tudo para ser felizes, são as que mais têm depressão. Viktor Frankl falava isso, e ele falava que exatamente o que talvez causasse a depressão, ele coloca assim, que é a diferença entre a necessidade e a possibilidade. Quando tem muita necessidade e pouca possibilidade, ou quando tem muita possibilidade e pouca necessidade, tu acaba entrando em depressão. E esse equilíbrio aí é o essencial. Já que tu citou o Vitor, né, super íntimo, o Vitinho. O Jim Carrey, cara, eu já achava ele sensacional como ator, filmes aí famosíssimos, o Máscara, o Show de Truman, o Grande Mentiroso, enfim, uma série aí, todo mundo acho que já ouviu falar do Jim Carrey. De uns tempos pra cá, deu uma bloqueada nele, né? Isso começou a sair nas mídias, o Jim Carrey tá louco e tal. Pra mim, ele nunca teve tão lúcido em toda a vida dele. E uma das coisas que ele falou nisso, que eu considero um estado de lucidez, ele disse o seguinte, e claro que eu não vou conseguir reproduzir aqui de forma literal. Ele diz: eu gostaria que todas as pessoas do mundo, em algum momento da vida, tivessem a oportunidade de ter sucesso e dinheiro para saber que não é isso que traz a felicidade. Perfeito. Exatamente. Às vezes a gente vai na cega, assim, achando que é isso aí que vai me fazer feliz, é isso aí que vai me tirar da tristeza que eu tenho. Porque se eu conseguir o carro, se eu conseguir a casa, sei lá o que for, eu vou ser feliz. E é o que tu falou aí, o Jim Carrey. Realmente não. Um cara que teve toda a grana e todo o sucesso, ele tá dizendo, cara, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O outro que fez isso foi o diretor do filme que o Jim Carrey mesmo participou, que é o Ace Ventura, os Debiloides. O diretor do filme também, ele fez um documentário muito legal. Quem quiser assistir é I Am, o nome do documentário em inglês. Tem Netflix? Tinha. Será? Agora não sei se tem. Quando eu olhei tinha. I espaço AM. I Am. Isso. E esse documentário, esse diretor aí, que quando ele fez o Ace Ventura, fez os Debiloides, ele ficou muito, muito rico. Então ele tinha casas em tudo que era lugar. Assim, daí ele tava comprando, sei lá, não sei qual é o número da casa que ele tinha, a mansão que ele tinha, mas sei lá, passou da 10.
E daí ele chegou lá dentro dessa casa e ele olhou pra dentro, assim, naquele vazio, sem os móveis ainda, e sem ninguém, assim, e deu um baque nele, assim, de... Puta merda, eu já tô com a minha 30ª casa, sei lá qual é, tenho tudo que eu quero ter, e por que eu não tô mais feliz? E aí ele se pergunta isso, e aí que vem o documentário, daí ele sai em busca dessa resposta. É bem interessante. Bom, eu vi, nem vou comentar muito pra não dar spoiler, mas ele faz várias entrevistas, Isso, né, entrevista. É um baita de um documentário. Bom, então mais um. Mais as mulheres dinamarquesas, sei lá, belgas. Não tá nas coisas, né? Não tá nesse ponto futuro. Né? A gente projeta felicidade no fim da estrada, no horizonte. É chovendo molhado. É bem batido isso, o clichê que a gente tá falando. Mas é a verdade. A gente esquece de valorizar o agora, esse instante. O café da manhã com a família. Pequenas coisas, cara. Pequenas coisas que trazem a felicidade, né? Eu e tu temos essa dificuldade também. Todo mundo tem. Porque a nossa mente, ela nunca tá nesse presente, né? Aí a conversa vai até para outro caminho, mas a nossa mente, os nossos pensamentos estão sempre flutuando entre essas dimensões de tempo, passado, futuro. É difícil estar no presente, aqui, agora, nesse instante, Com certeza. Né? Bem difícil. Tanto que quando a gente tá no passado é tristeza, e quando tá no futuro é expectativa, é ansiedade. É o que tu comentou no começo lá, que o Brasil não sei qual é o número de ansiedades. Tu falou lá, o top lá. Aqui. Mas essa informação, assim, por que existe muita ansiedade hoje em dia? Porque a ansiedade, o que ela é? Ela é tentar prever o que vai acontecer, é tentar antecipar o que vai vir pro futuro, né? E hoje em dia, nessa cultura que a gente vive, a gente tá mergulhado nisso, a gente tá sempre tentando prever, sempre tentando colocar a felicidade lá adiante. Porque eu vou ter a felicidade quando eu chegar no fim do arco-íris, né? Chegar no fim da minha meta. E realmente a felicidade não é tu chegar no final. A felicidade, ela é o teu caminho. É tu viver cada dia o agora, né? Eu vi uma palestra do Augusto Cury esses tempos, e ele dizia que, eu não vou lembrar dos números agora, mas ele falava que boa parte da população mundial sofre daquilo que ele chama de SDPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Uhum. Né? Que é essa coisa... Sabe, que tem que produzir. Eu vi aqui, ó, 9,3 pessoas... 9,3% de pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. E um outro ponto que eu não trouxe aqui, ó, 300 milhões, né, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, sendo que outros 300 milhões sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Uhum. Vale falar que essa porcentagem de ansiedade com certeza não é uma ansiedade comum, né? É o transtorno de ansiedade. Deve ser. É porque tem vários níveis também, né? Até de depressão. Sim. E não... A ansiedade não tem como a gente não ter, né? É uma coisa que é que nem o pensamento. Não ter o pensamento acelerado é uma coisa que é muito difícil não ter. Talvez os monges consigam isso. Mas é tu não ter ele sempre na tua vida, né? Tu conseguir tentar diminuir ele. Isso. Enquanto... Até porque nem todo mundo é monge, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que trabalhar, em que a gente tem que pagar conta, em que a gente tem o vizinho que vai gritar, no cara no trânsito que vai buzinar. A gente tem que saber lidar com essas coisas também, né? Verdade. A gente tá inserido nesse meio. Por mais que tente quebrar o padrão, a gente ainda tá dentro do padrão. Então... Exato. Tu quebra o padrão estando dentro dele. Então tu quebra o padrão na tua mente, mas tu ainda tem que conviver com isso, né? Por exemplo, eu sempre eu questionava a escola, o método de ensino, desde quando eu era menor. Só que mesmo eu questionando, eu tenho que me formar. Eu tenho que tenho que ter a minha escolaridade ali, né? Porque se eu não tivesse, talvez, sei lá, o que ia acontecer, né? Também não sei, posso estar falando bobagem. Mas algumas coisas a gente tem que também se enquadrar, tem que conseguir se enquadrar, né? Cada um faz isso de um jeito, eu acho, né? Tem que ver o preço que tu paga. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que tá morando no meio da floresta lá, comendo banana e morango. Beleza. Mas pra quem escolhe, vamos dizer assim,
ser diferente em meio a tantas pessoas que fazem tanta questão em ser normal, tu tem que fazer concessões, né? Tu vai ter que fazer o curso, mas saber também o que tu tá projetando nesse curso. É fazer o curso de forma consciente. Isso, perfeito. Consciente. Né? E não sempre tentando tapar vazio, buraco, e que isso... Não, cara, eu vou fazer os cursos porque é uma necessidade. Né? Eu preciso pros meus objetivos. Mas não é isso que vai me fazer feliz. Perfeito. É ter essa consciência, assim. Não ir sem pensar. É refletir, tu parar, refletir sobre o que tu quer na tua vida. Sabe, eu quero, sabe, mandar um basta nesse sistema, viver na floresta. Posso fazer isso, posso ser muito feliz. Ou não, eu quero dar um basta no sistema, mas eu quero ter o meu iPhone. Bom, então tu não vai conseguir dar um basta no sistema e ter outro iPhone, tu vai ter que se enquadrar no sistema pra te ter o iPhone. Ou então porque... E tudo bem, né, o cara querer claro, ter um tudo iPhone. bem. Tu que tem que... Só que esse tudo bem se tu conseguir analisar isso por ti e não pelo outro. Talvez tu esteja dentro de um grupo de amigos que todo mundo tem iPhone e tu pense, não, tem que ter iPhone. E tu não parou pra analisar realmente se tu quer ter aquele iPhone ou se tu tá sendo influenciado pelos outros. Pela mídia. Qual é a necessidade do isso. iPhone? Qualquer coisa. Eu vou te dizer assim, ó, eu teve uma vez um ponto assim, em que eu já tava há 2 anos e meio. Na verdade foi minha última viagem, cara, olha só, minha última viagem. Eu tava num retiro em São Paulo, e o lugar era muito legal, as pessoas acordavam cedo pra fazer yoga, meditar, faziam 2 horas de silêncio, a dieta era vegana, a gente fazia constelação familiar, workshops do amor, uns negócios muito mundo encantado, assim, sabe? E eu pensava, cara, esse aqui é o paraíso da Terra, velho. As pessoas acordam sorrindo, sai coraçãozinho dos olhos. Eu quero ficar aqui pra sempre. E por 1 semana, durou o meu pra sempre. Perfeito. Depois de 1 semana, eu percebi, cara, eu não nasci pra ficar no paraíso. Posso estar errado, mas eu senti isso. Quando eu olhei pra aquilo, eu pensei, cara, não é aqui que estão precisando de mim. Sabe, não é aqui que eu tenho trabalho pra fazer. Aqui vai ser sempre abraço e beijo. Entendeu? Eu tenho que voltar pro mundo, cara. É lá que eu vou me trabalhar. É lá que eu vou me desenvolver. É lá que eu vou colocar à prova a minha paciência, a minha tolerância, o meu amor ao próximo, o meu perdão. Não é aqui, no meio dos iluminados. É no meio das pessoas com iPhone, que tiram foto a cada 2 passos. É lá, é no mundo. É verdade. É lá que eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar o eu, né? É perfeito. Trabalhar. Exato. 44 minutos, pra quem ia fazer meia hora, a gente colocou mais 14 aí de prorrogação. Não, dá pra fechar então em 45, 50. Tá. Cara, considerações finais. Eu tô feliz que a gente conseguiu fazer. Tô muito feliz também. Essa parte tu tá... vai ser pra deixar? Não, vamos deixar gravado. Então tá. Vamos deixar gravado. Cara, eu tô muito feliz também. Assim, podemos fazer uma coisa, talvez num próximo, porque já tá esgotando. A gente foi divagando bastante, assim, coisas muito, muito úteis, mas talvez pra quem realmente tem depressão ou acha que pode ter depressão, talvez um passo a passo, assim, pra conseguir uma coisa mais simples, pra conseguir sair disso. Pode ser num próximo podcast. Uma parte 2, talvez. Assim, uma coisa mais... A gente falou bastante coisas que são muito úteis, que a pessoa pode levar pra si, mas uma coisa mais, vamos dizer assim, mais simplificada. Bom, eu tô com depressão, o que eu faço? Eu quero ajuda, o que eu faço agora? Então, uma coisa mais assim, penso eu. Não sei se tu acha que é legal ou não. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Mas eu acho que só da gente falar disso tudo, cara, eu acho que quem ouve se identifica, sabe? Porra, eu entendo, essa sociedade é louca, cara, eu quero dar uns gritos, eu quero abraçar a árvore e não... E os caras... Hoje é mais normal, olha só, o cara é considerado mais normal de cortar uma árvore do que com abraçar certeza. uma. Infelizmente. É mais normal tu brigar do que tu sair dando abraço nas pessoas. Exato! Ah, o cara me xingou. Ué, tu não xingou de volta? Tem que se defender, fulano. É verdade. Vai deixar ele cagar na tua cabeça? Vai ficar quieto pra ele? Vai engolir sapo? Vai ficar quieto?
Né? Não foi pra isso que eu te eduquei. É verdade. Então, mas eu acho que o lance do Setembro Amarelo, eu acho que ele permite que a gente fale desses assuntos, né? E, bom, aonde essas coisas vão dar, a gente não sabe. Mas esse 188 aí, esse negócio pra ligar, eu, na minha época, não tinha pra ligar quando eu tive depressão. O quê? Há 9 anos atrás, eu não tinha pra quem ligar, cara. Entende? E eu vou te dizer, eu não sei, claro, hoje é só uma viagem no tempo, mas talvez eu tivesse ligado. Uhum. Talvez. E talvez eu tivesse me adiantado e muito. Se eu tivesse com quem falar. Com certeza. Né? Então, pra quem tá passando por isso, eu vou dizer assim, de alguém que entende dessa dor, o Bruno é psicólogo, ele trabalha com pessoas assim, é difícil, é complicado, a gente acredita realmente que às vezes a morte é a única solução, mas tem saída. Né? Não vamos falar que é fácil, mas todo beco sem saída esconde uma passagem secreta. Uhum. É preciso, antes de mais nada, se aceitar, entender que as mudanças que a gente quer no mundo e na nossa vida partem de nós, né? A gente tem que se mudar primeiro para depois as coisas mudarem. Leva tempo, é de passo a passo, em ritmo de tartaruga, mas tem que dar os passinhos, né? Que se a gente não fizer por nós, pelo que a gente está vendo do mundo, não vai ser o mundo que vai fazer. Felizmente tem ações como a CVV, 188 e tantas outras, né? Mas a gente tem que fazer por nós também. Perfeito. Coloca minhas palavras. Fechou, cara, então... As suas então assim, ó, para encerrar... Tô muito feliz, esse vai ser o primeiro de muitos. Como a gente imaginava, fluiu naturalmente, né? Então, vamos pros próximos aí. O próximo tema, pra quem tá nos ouvindo, é o Bruno que vai pensar aí. Cobrem dele. Próximo tema a gente faz a parte 2, que eu acho que tem bastante coisa pra falar. E seguimos o papo. E fazemos assim, pelo menos no começo ali, uma coisa mais explicada, assim, uma coisa mais breve, simplificada, não digo passo a passo, mas uma coisa mais assim, o que fazer? Tô com depressão, o que eu faço agora? É um bom nome até pro podcast, o próximo, né? Tô com depressão, e agora? Tá. E também um desafio pra nós, te desafio tu, Antônio, a gente falar desse tema mais à frente quando sair do setembro. Porque eu vejo uma crítica minha que chega no setembro, é muito bom a gente falar disso. O setembro ele nos dá essa oportunidade de falar de depressão. Mas acaba setembro e esse assunto morre. O pessoal esquece verdade, que ainda depressão ainda é das doenças que mais mata, uma das doenças que mais acomete o cidadão. Então... uma doença das mais incapacitantes do mundo hoje, segundo o órgão mundial, Organização Mundial da Saúde. Isso aí. A pessoa tá com os membros no corpo, mas não consegue sair da cama. Verdade. Foda pra caralho. Bom, tu sabe bem, né? Bom, vamos fazer isso então. Vamos colocar aqui, a gente ainda não sabe a periodicidade, é o primeiro podcast de tantos que vão vir, mas vamos falar disso fora de setembro. É importante, acho muito válido o teu lembrete, tua crítica. É tipo o aniversário, né? De pai, mãe, dia das mães. A gente só lembra naquele dia, né? No resto. Não esquece de dar um abraço e dar um beijo e dizer que te amo, né? Por um mundo mais incrível em que a gente faça isso todo dia, muito além das datas do calendário. Isso aí. Bom, fechou. Fechou então, cara. Abraço. Obrigado por hoje. Obrigado também. Obrigado por quem tá ouvindo também. Que ficou até esse momento aí. 50 minutos não vai ser. Só foi 20 minutos a mais, quase. Passamos um pouquinho da conta. Ok. E um agradecimento aí, Antônio. Valeu. Muito obrigado. Eu que te agradeço. É um prazer estar trocando contigo. E eu só aprendo. Valeu. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo que vamos.